Artigo 464. Esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser à natureza da obrigação. Artigo 465. Se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Artigo 466. Se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar mesmo sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto ou inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Inciso 9. Do contrato com pessoa a declarar. Artigo 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Artigo 468. Essa indicação deve ser comunicada a outra parte no prazo de 5 dias da conclusão do contrato, se o outro não tiver sido estipulado. Parágrafo único. A aceitação da pessoa nomeada não será eficaz se não se revestir da mesma forma que as partes usaram para o contrato. Artigo 469. A pessoa nomeada, de conformidade com os artigos antecedentes, adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento que este foi celebrado. Artigo 470. O contrato será eficaz somente entre os contratantes originários. Inciso 1. Se não houver indicação de pessoa, ou se o nomeado se recusar a aceitá-la. Inciso 2. Se a pessoa nomeada era insolvente e a outra pessoa o desconhecia no momento da indicação. Artigo 471. Se a pessoa a nomear era incapaz ou insolvente no momento da nomeação, o contrato produzirá seus efeitos entre os contratantes originários. Capítulo 2. Da extinção do contrato. Seção 1. Do distrato. Artigo 472. O distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato. Artigo 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeitos depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. Seção 2. Da cláusula resolutiva. Artigo 474. A cláusula resolutiva expressa, opera de plano direito. A tácita depende de interpelação judicial. Artigo 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. Seção 3. Da exceção de contrato não cumprido. Artigo 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Artigo 477. Se, depois de concluído o contrato, sobrevier a uma das partes contratantes diminuição em seu patrimônio, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação pela qual se obrigou, pode a outra recusar-se à prestação que lhe incumbe até que aquela satisfaça a que lhe compete ou der garantia bastante de satisfazê-la. Seção 4. Da resolução por onerosidade excessiva. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com uma extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Artigo 479. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterando o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva. Artigo 480. Se no contrato as obrigações couberem a apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterando o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade excessiva.